Leitura da Bíblia em um ano. Dia 17. Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel.
Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho, ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho. Seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos, que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito e, além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen.
Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à beira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus, que lá habitavam, viram aquele pranto na beira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos. Somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus, os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Obrigado por assistir. Se você procura conteúdos diários da Bíblia, inscreva-se em nosso canal.